com fé conseguiremos finalizar essa live sem interrupções, hein, gente? Porque a live de hoje, ela tá super interessante. Então, eu até queria estar te pedindo, para você que já tá aí comigo, pega um papelzinho, pega uma caneta, um lápis, alguma coisa para você realmente conseguir anotar. Porque são informações e são dicas que irão auxiliar e muito você no seu tratamento, tá? Então, hoje a gente vai estar abordando talvez sobre um tema que seja um dos maiores medos de quem esteja passando pelo tratamento antineoplásico, né, tratamento contra o câncer, que é não ter o seu tratamento interrompido, né? Eu queria saber de vocês, quem que tá aqui comigo, que tá passando por essa fase, ou que vai iniciar, mas que tá nesse momento aí de tratamento, coloquem aqui para mim, aproveitem para tirar todas as dúvidas de vocês, como eu sempre falo, ó, gente, coloca aqui no pontinho de interrogação, ó, no balãozinho aqui no seu celular, digita a pergunta aqui no final da live, eu vou responder todas as dúvidas, tá bom? Então, agora que eu tô vendo aí que o pessoal tá entrando em massa, oi para todo mundo, sejam muito bem-vindos, uma boa tarde para vocês aqui numa segunda-feira chuvosa na minha cidade. Tá chovendo aí onde vocês estão, gente? Aqui tá caindo um pé d'água na cidade que eu moro. Sejam muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui comigo hoje, tá? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com você que está passando por essa fase tão ímpar e delicada, que é o diagnóstico e tratamento contra o câncer, que deseja se recuperar sem ter o seu tratamento interrompido e com menos efeitos colaterais. Então hoje vamos falar sobre um tema que normalmente gera muita dúvida e gera muito medo, tá? E eu sei disso porque eu atuo na oncologia há 8 anos e uma das dúvidas mais frequentes ou dos objetivos, né, das causas que levam as pessoas a me procurarem é por conta da interrupção no tratamento, ou pelo receio de ter o seu tratamento interrompido, ou porque já teve o seu tratamento interrompido e aí busca um acompanhamento nutricional para que isso não aconteça mais, tá? Então, gente, queria dizer que essa live é de extrema importância porque ter o tratamento interrompido, por mais comum que seja, porque infelizmente é comum, não é desejado, né? Então, por mais comum, a gente não pode ficar esperando que isso aconteça de braços atados. E ter a interrupção no tratamento significa muito mais do que ficar 2, 3 semanas sem receber uma químio, por exemplo. Pode indicar um período mais longo fora do protocolo para o teu processo de cura, pode indicar uma mudança no protocolo desejado. Então, muitas vezes, o oncologista ele vai estar te tratando com um protocolo que a gente chama de primeira linha, que foi aquele designado para o seu tipo de diagnóstico, mas por conta de motivos que eu já vou dizer durante a live, você tem o seu tratamento interrompido e precisa ir por um protocolo de segunda linha, por exemplo. Além disso, essas interrupções, elas podem ser realmente interrupções sem prazo, né? Uma interrupção que vai durar ali até você se reestabelecer. Então, o seu tratamento vai ser adiado. Então, quer dizer, interrupções não são bacanas, não são desejadas, por mais que sejam comuns e muitas vezes até esperadas, que tem algumas oscilações que eu vou comentar aqui com vocês hoje, tá bom? Eu vi que tem muita gente aí que tá comigo, que vai passar pelo tratamento, a Sueli vai iniciar. Então vamos lá, gente, como eu pedi para vocês, papel, caneta, porque eu tenho certeza que as dicas que eu vou dar hoje, elas vão auxiliar vocês, não só para quem para quem vai começar, mas para quem já começou. Eu até coloquei uma enquete aqui, né, antes da nossa live, perguntando se como estava a imunidade, e quase que 100% das pessoas, quase a maioria realmente, comentou que a imunidade estava baixa, estava oscilando. Quer dizer, a imunidade é um dos fatores que podem levar, né, à interrupção no tratamento, mas não é só a imunidade, tá? Hoje a gente vai falar bastante sobre imunidade, porque a imunidade é realmente precisamos ter um olhar criterioso para a imunidade, né, um ponto de atenção aí durante o tratamento, mas não é só a imunidade baixa que leva à interrupção, tá? Então eu queria estar conversando aqui hoje com vocês, tá bom? Então,
Vamos lá, gente. Como eu estava dizendo, né? A interrupção, ela pode acontecer, mas ela não é desejada. Não queremos que isso aconteça e é possível que ela não aconteça. Mas para que a gente possa trabalhar com a solução, a gente tem que entender a causa, né? Quais são os problemas. Então tá, mas por que o tratamento pode ser interrompido? O que pode levar a essa interrupção no protocolo? Então como que eu posso fazer para evitar isso, né? Então essas e outras perguntas eu vou responder aqui para vocês ao longo da live, tá bom? Então vamos lá, gente. Tem 3 aspectos principais que levam uma pessoa a ter o seu protocolo de tratamento interrompido. Uma delas, né, eu já comentei aqui, que é a imunidade. Então, a imunidade é um fator realmente importante de nós estarmos trabalhando, modulando, para que esse paciente não tenha uma interrupção no seu tratamento. O segundo ponto tem a ver com os efeitos colaterais, né? Então, dependendo do grau desses efeitos colaterais, o tratamento ele vai precisar ser interrompido. Então, uma pessoa, por exemplo, com uma diarreia muito grave, com quadros de êmese muito grave, enfim, entre outros efeitos colaterais, uma mucosite muito severa, eu já vi isso acontecer, do médico ter que se passar, né, ou mudar o tipo da droga, porque o paciente ele não iria aguentar, tá? Ou seja, os efeitos colaterais são tão severos que realmente pode fazer com que o médico opte por espaçar mais o tratamento ou mudar o tipo de terapia, tá bom? Só que esses 2 fatores, imunidade e efeitos colaterais mais severos, eles estão intimamente ligados a um terceiro fator, que pode também levar à interrupção no tratamento. E eu quero saber se vocês desconfiam qual seja esse terceiro fator que, isolado, pode levar à interrupção no tratamento, mas também influencia na imunidade e nos efeitos colaterais. Vocês fazem ideia de qual seja esse terceiro fator que, pelo que eu tô falando, parece realmente ser um ponto muito importante para a gente se atentar e tomar cuidado? O que vocês acham? Conta aqui pra mim. Enquanto vocês colocam aí, ó, tem gente que já tá respondendo. Enquanto vocês colocam, eu vou ver aqui o que vocês comentaram em cima, só pra não perder os comentários de vocês, tá? Legal, aqui, ó, a Maria comentou que vai iniciar a rádio, terminou a químio. Legal, Maria, reta final, hein? Rádio na quinta-feira, Sueli já fez quimiocirurgia. A Flávia comentou que está. A Cláudia comentou que é estudante de nutrição. Olha, seja bem-vinda! Que legal, vai fazer um TCC sobre isso. Olha aqui, o pessoal tá comentando desidratação, desnutrição. Bons palpites, hein? Bons palpites. Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O que vocês acham, gente? Tem um fator que influencia na imunidade, no grau dos efeitos colaterais e, por si só, é um fator de risco, é um fator de pior prognóstico e é um fator que irá colaborar para uma imunidade ruim e um efeito colateral mais grave. Alguém tem mais algum palpite? Isso mesmo, a colega aqui, a Cláudia, que comentou desnutrição, está certa, tá bom? Gente, a perda de peso grave, isso mesmo, a perda de peso grave, ela é por si só um fator que leva a uma baixa imunidade e que leva a efeitos colaterais mais severos, devido à perda de massa muscular, tá bom? A Flávia comentou aqui obesidade. A obesidade, o que acontece em relação à obesidade? Achei fantástico você comentar isso. Quando a gente pensa em perda de massa muscular, em desnutrição, logo vem na nossa cabeça aquela imagem do paciente oncológico caquético, desnutrido, realmente emagrecido. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Quando falamos de fator protetor, composição corporal, estado nutricional saudável, nós estamos falando de percentual de massa magra, de músculo. É músculo que nos interessa. Então, muitas vezes o paciente ele se encontra numa obesidade sarcopênica. Ele tem uma perda muito grande de massa magra, de músculo, mas ele tem a manutenção ou o ganho de massa gorda, de tecido adiposo, de gordura.
E visualmente, ou até pelo IMC, que é peso por altura, ele tá dentro ali da normalidade, ou às vezes até tá com sobrepeso e obesidade, mas quando a gente avalia a sua composição corporal, ele perdeu ali muita massa muscular. E isso vai influenciar no prognóstico, isso vai influenciar em complicações, isso vai influenciar sim na imunidade, isso vai influenciar em efeitos colaterais mais severos e, como consequência, uma perda, né? Uma interrupção, na verdade, no seu tratamento. Então, gente, esses 3 pontos vocês precisam prestar muito atenção. Eu, com os meus pacientes, sempre trabalho esses 3 pontos principais, que é uma composição corporal saudável, um estado nutricional adequado, mas também otimização do sistema imunológico e manejo dos efeitos colaterais. Com essa tríade, com esse tripézinho, a gente consegue realmente melhorar ali a qualidade de vida do paciente e o mais importante, garantir para que ele chegue até o final do seu tratamento, para que ele cumpra tudo aquilo que foi protocolado para ele, que foi desejado para o tipo de diagnóstico e que ele cumpra com sucesso, com maestria, com bem-estar. Tá bom? Então, na live de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses pontos. Na verdade, vamos falar um pouquinho mais sobre composição corporal e imunidade, visto que na semana que vem, segunda-feira, às 17 horas, no programa Vida com Qualidade, vamos falar somente sobre efeitos colaterais. Então, aqui a gente vai abordar sobre manejo de efeitos colaterais mais comuns durante o tratamento antineoplásico, pensando em câncer de mama, principalmente, já que estamos no Outubro Rosa, e eu vou trazer uma convidada super especial aqui para falar como que a nutrição, a alimentação especializada pode contribuir realmente para mais qualidade de vida, menos interrupção no tratamento, menos efeitos colaterais, que é a minha paciente Muriel. Então, eu resolvi trazer uma paciente aqui, porque eu, como profissional, tenho, beleza, o conhecimento, né, a técnica, são anos atuando na oncologia, mas a conexão com uma paciente, com uma mulher que esteja passando pelo mesmo que vocês estão passando, é outra, e eu sei disso. Então, pensando nisso, eu vou trazê-la aqui na próxima segunda-feira para trocar umas figurinhas com vocês e para que vocês possam escutar da boca dela como que foi o tratamento, como que foi o acompanhamento nutricional e como que foi realmente a interferência da alimentação, pensando em exames bioquímicos, imunidade, composição corporal e principalmente efeitos colaterais, que é o tema da live. Então não perca a próxima segunda-feira, tá bom? Como ter menos efeitos colaterais durante o tratamento, tá? Então vou estar esperando vocês. Voltando ao tema da live de hoje, pessoal, vamos falar então sobre essa questão da imunidade, né, da composição corporal. Gente, isso acontece, tá? Queda na imunidade acontece em cerca de 50% ou mais dos pacientes diagnosticados com câncer que estão em tratamento. Então, realmente, é comum, tá? Se vocês ouvirem assim do médico de vocês, olha, a imunidade, ela vai oscilar, você tem que tomar cuidado, né? Até tem umas dicas de exposição, cuidado com alguns alimentos por conta de contaminação. Realmente, gente, tudo isso é verdade, tá? A imunidade é esperada que caia, que oscile. Contudo, o que é mito, inclusive eu trouxe na live passada, é que não, apesar de ser esperado que a imunidade caia, não é que a gente não pode fazer nada, não é que não há o que ser feito. Você então deve esperar que sua imunidade caia e aí pode ser que você tenha o seu tratamento interrompido ou não, você fica Deus dará. Não, gente, não é assim, tá? É esperado que sim, os seus leucócitos, os seus neutrófilos caiam, baixem, mas não ao nível de ter a sua quimioterapia interrompida. É possível sim, com estratégias nutricionais adequadas para a sua individualidade, que você mantenha a sua imunidade em níveis ok, em níveis bons, para que você consiga terminar o seu protocolo de tratamento, que é isso que a gente deseja, né? Suplementações adequadas, muitas vezes nós temos que fazer uso, mas são estratégias nutricionais que um nutricionista especializado ele vai poder te orientar, tá bom? Então, gente, 50% dos pacientes, até mais, né, apresentam realmente imunidade baixa durante a quimioterapia, mas não é interessante que isso se mantenha ao ponto do tratamento ser interrompido. E por que que isso acontece, né, gente? Por que que a imunidade, ela
pode realmente ser, ela é abalada, ela pode ser abalada durante o tratamento, né? Porque a quimioterapia, por exemplo, ela afeta o sistema hematopoético, ou seja, ela afeta o sistema imunológico, ela afeta a nossa produção celular, ela não afeta a sua imunidade, né? Muitos pacientes desenvolvem, por exemplo, plaquetopenia, anemia, né, durante o tratamento, porque sim, a quimioterapia ela vai agir nas células de proliferação rápida, não só as células doentes, como o câncer, que a gente deseja que seja eliminado, mas células saudáveis também. Por isso que o cabelo cai, por exemplo, né? Por isso que você está tratando um câncer, por exemplo, de tireoide, mas acaba afetando o teu intestino. O que tem a ver? Né? Então a quimioterapia ela age de uma maneira mais sistêmica e ela acaba realmente levando uma diminuição no número, né, de células no nosso organismo, no caso, pensando em imunidade nas células aí do sistema de defesa. Além disso, alguns tipos de radioterapia também podem levar a baixa imunidade, dependendo da sua localização, principalmente se acometer uma região próxima à medula, né, que é onde as nossas células são ali sintetizadas, tá? E alguns tipos de câncer também acabam influenciando mais aí nessas mudanças hematológicas, tá? Como, por exemplo, cânceres hematológicos, tá bom? Então, leucemia, linfoma, tá? Mas, de maneira geral, pensando aí no tratamento incomum entre vocês, por exemplo, uma quimioterapia, uma radioterapia, é por esses motivos que eu falei. Agora, não são só esses motivos que levam, tá, à queda da imunidade. Como eu disse no início da live, a perda de peso grave, a desnutrição, como uma colega aí colocou, né, que está nos acompanhando, leva também essa redução, né, no número dos nossos leucócitos e neutrófilos. E por que isso acontece? A desnutrição ela pode acontecer de duas maneiras, né? Uma desnutrição por perda realmente de tecido muscular, mas também uma desnutrição, né, calórico-proteica, então uma perda de peso, mas também uma desnutrição por déficit de nutrientes. E por que é importante a gente diferir esses dois? Porque uma desnutrição, ela pode ser visível aos olhos. Uma desnutrição é calórica e proteica, baixa ingestão de caloria, baixa ingestão de proteína, perde gordura, perde massa muscular. Mas também tem aquela desnutrição que é uma desnutrição de nutrientes, um déficit de nutrientes, né? Então, muitas vezes, aquela pessoa, ela mantém o seu peso, ou o peso oscila muito pouco, ou, como eu já expliquei, é a questão da obesidade sarcopênica, mas ela está ingerindo menos nutrientes, vitaminas, minerais, que ela precisa ao longo do tratamento. Ou ela até está ingerindo como antes, mas não é mais suficiente para suas necessidades atuais, até porque a própria doença e o próprio tratamento acabam esgotando mais rápido as nossas reservas de nutriente. Então, é importante termos esse olhar da desnutrição calórica e proteica, que é demonstrada pela perda de peso, mas também a desnutrição por déficit de nutrientes. E quando tem esse déficit de nutrientes, isso também vai impactar numa imunidade baixa, tá? Então é muito importante que ao longo do seu tratamento você se alimente bem. A alimentação, ela tem influência direta na tua imunidade. A alimentação tem influência direta na tua composição corporal, no teu estado nutricional. Então, sim, comer bem, comer de maneira adequada, de acordo com o teu diagnóstico, com o teu tratamento, faz toda a diferença. Não é balela, não é supérfluo, tá? Gente, faz toda a diferença você se alimentar bem, tá? Ao longo aí do seu tratamento. Então, é importante você prestar atenção, sim, no que você está comendo, tá bom? E um outro ponto que pode acabar influenciando e que pouca gente sabe, mas que pode sim influenciar na imunidade é a saúde intestinal. Sim, intestino, gente. Intestino é muito importante. Precisa cuidar do intestino durante o tratamento, antes do tratamento. Até mesmo, né? Quando eu pego um paciente que vai iniciar ainda tratamento, é muito bacana, porque eu consigo trabalhar com esse paciente vários pontos que durante o tratamento vai ser mais desafiante. Então, eu já faço a modulação intestinal. Por quê? Porque, normalmente,
independente se você tem câncer ou não, é comum o intestino desbiótico, tá? Um desequilíbrio ali nos micro-organismos existentes no trato gastrointestinal, nesse microbioma, principalmente no intestino. E o tratamento, seja radioterápico, quimioterápico, enfim, tratamento oncológico de maneira geral, ele afeta o microbioma, que é esse conjunto de micro-organismos como eu comentei. Então, e o nosso intestino, né, a nossa saúde intestinal, a característica dos micro-organismos que residem no nosso intestino está diretamente relacionada à nossa imunidade, né? O nosso microbioma influencia no nosso sistema imunológico, modula o nosso sistema imunológico. Então, o intestino que não está legal vai sim acabar impactando na absorção de nutrientes, vai acabar impactando na produção de células de defesa. Então, é importante a gente cuidar desse intestino. E como que a gente faz isso? Alimentação, gente. Alimentação. Não pode só tomar probiótico? Sim, probiótico é maravilhoso, né? Sim, eu indico probiótico para os meus pacientes na maior parte dos casos, não em todos, mas sim. Só que, gente, não adianta você ficar tomando probiótico, ou seja, ingerindo bactériazinhas do bem, se quando elas chegam no teu intestino, não é um ambiente favorável para que elas se multipliquem, para que elas residam ali. Então você precisa alimentar as bactérias do bem do teu intestino a partir da alimentação, tá? E, gente, intestino tem tudo a ver com imunidade. Coloquem isso na cabeça. Se você tá com a imunidade muito baixa, você já reforçou a tua alimentação, já entrou com suplementação e nada resolve, pode ser ou o intestino que não tá legal, ou realmente uma perda de massa muscular expressiva, tá? Então, é importante analisar tudo isso. Antes de eu dar continuidade à live, estão me perguntando se a live vai ficar salva. Gente, bacana vocês saberem, tá? Eu sempre reforço isso aqui às segundas-feiras. A live não fica salva. Na verdade, ela fica salva por 24 horas aqui na plataforma. Depois ela sai e vai para o meu canal no YouTube. Então, inclusive, as 2 últimas lives das outras semanas já estão lá. Então, se você perdeu as últimas 2 lives, corre lá no meu canal no YouTube. O link está no link da minha bio. O link está na minha bio. Clica lá para que você possa assistir, tá bom? Então é bacana se vocês conseguirem se organizar para ficar comigo aqui das 17 às 18 mais ou menos, uma horinha aí mais ou menos de live, para que vocês possam também tirar as dúvidas de vocês, como eu tô vendo aí que tem muita gente já comentando e eu já vou parar para responder. Inclusive, gente, se vocês quiserem colocar a pergunta de vocês aqui nesse pontinho de interrogação, fica mais organizado para que eu consiga visualizar a sua pergunta, porque às vezes são comentários, pode passar despercebido algum, tá bom? Então já deixa aí se você quiser. Então, gente, é isso, tá? Esses são os pontos que vocês precisam entender e observar se vocês desejam uma imunidade fortalecida, tá? E por que eu tô falando tanto de imunidade? Porque quem aí tá passando por tratamento, sabe, coloca aí se não é assim, fala, é verdade, Aline. Quando você está em tratamento, constantemente, o que você tem que fazer? Constantemente. Sempre um pouquinho antes da químio, por exemplo, você tem que fazer um hemograma, não é? E por que será que o médico oncologista pede um hemograma para você? Por que será, gente? Para ver como que você está, como que principalmente seu sistema imunológico está, para ver se você está apto a continuar a receber a infusão da quimioterapia, por exemplo, tá bom? Então, isso é uma realidade, isso é uma preocupação de toda a equipe multidisciplinar. Então, se a imunidade não tá legal, tratamento interrompido. E não é isso que a gente quer. Então, na live de hoje, eu vou ensinar vocês, dar umas dicas de como melhorar a imunidade, tá bom? Então, precisamos ter um olhar mais abrangente para a imunidade. Então, vamos lá. Alimentação, composição corporal, intestino, tá bom? Então, esses 3 pontos são importantes quando se trata de imunidade, tá? E, gente, como ter uma alimentação pensando, né, em imunidade? Como que ter uma alimentação adequada, então, para que a gente possa manter ou recuperar a imunidade
durante o tratamento. Então, um ponto muito importante na alimentação, ó, pega aquele papel, pega aquela caneta que eu pedi para vocês reservarem aí. Quem tá anotando, coloca aí para mim se você já anotou alguma coisa. Vamos lá, quero ver se vocês estão anotando. Anota aí, gente, que eu vou falar agora, porque isso é muito, muito, muito importante. Inflamação. Imunidade baixa pode estar relacionada à inflamação causada pela própria doença, inclusive, tá? A Cláudia tá anotando tudo. Pela própria doença, inclusive. E a dieta, ela pode contribuir para modularmos esse quadro de inflamação. Sim, podemos tornar o organismo do paciente com uma dieta adequada menos inflamado, menos pró-inflamatório, com menos liberação de citocinas pró-inflamatórias, modulando essa cascata inflamatória. Tá, gente? Inflamação daria uma live só de inflamação, porque é um tema bem extenso. Mas para vocês entenderem, inflamação não é bom, tá? Quer dizer, vou me corrigir. Inflamação é uma resposta natural do corpo. Se você pegou o Covid, o teu corpo ele vai combater essa inflamação. E é esperada isso. Por isso até que faz o exame do PCR, sabe? Que é um marcador que a gente vê de inflamação. É esperado, porque você está inflamado, aciona o sistema imunológico vai lá e ataca e acaba com o mal pela raiz. Se você corta um dedo, tá cozinhando, corta o dedo com a faca. Fica dolorido, fica vermelho, fica quente, resposta inflamatória esperada. Senão, né, se você não tivesse uma resposta inflamatória, você nunca ia cicatrizar esse dedo. Então, a inflamação é bom. Só que a inflamação é boa quando ela acaba. Tem início, meio e fim. O problema de uma inflamação crônica que não acaba é porque ela acaba gerando uma desestabilidade, uma instabilidade. Ela desestabiliza, ela gera uma instabilidade no organismo. Ela acaba alterando todo o sistema imunológico. E isso pode levar, sim, a imunossupressão, a imunidade menos eficiente, que vai impactar no tratamento, tá? Então, é importante uma dieta anti-inflamatória. E, gente, dieta anti-inflamatória não é uma dieta da moda, tá? Tipo assim, dieta low carb. Não é uma dieta, um cardápiozinho, corte isso é uma... Dieta anti-inflamatória é meio que um estilo de vida, um estilo de alimentação, é uma característica. E dentro dessa característica, existem vários alimentos que a gente vai variando, trocando, acrescentando. Então, de maneira geral, uma alimentação anti-inflamatória é uma alimentação que visa alimentos naturais, alimentos da época, baixo consumo de carne vermelha, baixo consumo ou nenhum consumo de açúcares, de farinhas brancas e principalmente de produtos ultraprocessados. O que são produtos ultraprocessados? Gente, eu costumo dar um exemplo clássico, que é mais fácil das pessoas atenderem. Então, vamos pegar o exemplo do abacaxi, tá? Então, vamos lá. Quando eu como um abacaxi, a fruta abacaxi, ele é um alimento in natura. Quando eu compro um abacaxi em calda, por exemplo, ele é um alimento industrializado. Por quê? Porque a fruta ainda em fatias dentro de um recipiente com água e açúcar. Ou seja, ele foi processado, ele foi embalado, ele recebeu açúcar, recebeu outros ingredientes, tá? Agora, um suco em pó de abacaxi, uma gelatina de abacaxi é ultraprocessado. Por quê? Além de receber outros ingredientes que nós conhecemos, açúcar, vou dar um outro exemplo, leite, enfim, recebe também ingredientes que foram sintetizados, ou seja, fabricados, substâncias químicas fabricadas pela indústria, que não são naturais. Então, corantes, conservantes, realçadores de sabor, entendeu? Então, esse é o clássico exemplo do que você deve evitar. Então, nós temos o abacaxi em calda, e o refresco de abacaxi em pó, tá bom? Então, isso é um exemplo clássico do que é um alimento ultraprocessado. Então, esses alimentos que eu comentei são muito inflamatórios. Em contrapartida, como que é uma alimentação anti-inflamatória? Rica em alimentos frescos, alimentos in natura e principalmente alimentos de origem vegetal.
Então, gente, quer caprichar na imunidade? Quer diminuir a inflamação? Tem alguns alimentos que vocês precisam estar também caprichando no dia a dia de vocês. Precisa consumir vegetais diariamente, gente, verduras, legumes todos os dias, no almoço e no jantar. No jantar também, Eline, no jantar também. Eu não sei quem foi que disse que não é para comer comida no jantar, que não é para comer salada no jantar. Não sei quem criou isso, gente. É para comer sim. Nós precisamos, ao longo do dia, irmos abastecendo o nosso corpo de vitaminas, minerais, substâncias quimiopreventivas. O que são substâncias quimiopreventivas? Lembra quimioterapia? É isso. Substâncias quimiopreventivas têm a função de o quê? De prevenirem ou tratarem um câncer, entendeu? Ou seja, uma célula cancerosa. Então, esses alimentos com essas substâncias quimiopreventivas vão ter uma ação de prevenção ou de tratamento. Então, ao longo do dia, o paciente precisa se beneficiar, você precisa se beneficiar dessas substâncias. Então, não é um alface, não é um tomate no seu pratinho, na hora do almoço, que coitados vão ter essa ação, tá? Então, seja bem crítica mesmo com você hoje. Olhe para a tua refeição ao longo do dia. Eu sei, tá? Que existem efeitos colaterais que muitas vezes impedem você de se alimentar como gostaria. Eu sei que existem essas exceções, tá bom? Para isso que eu, como nutricionista, né, ou nutricionista oncológico de maneira geral, ele vai estar do seu lado para te acompanhar, para montar um cardápio que te ajude a passar por esses efeitos colaterais. Mas de maneira bem geral, bem realista, como era a tua alimentação antes do tratamento? Como é a tua alimentação agora? Será que você consome o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que são 400 gramas de hortifrutos por dia? Não é a realidade de grande parte dos brasileiros, gente, infelizmente. Então, realmente, se a gente quer ter uma imunidade bonitinha, se você quer ter uma imunidade bonitinha durante o tratamento, precisa comer mais vegetais, tá? Verduras, legumes e frutas, tá bom? Dentre esses vegetais, anota de novo, tem 3 cores que são muito importantes para a imunidade, que devem aparecer todos os dias na sua alimentação, tá? Verde escuro. Gente, verde escuro, tudo a ver com imunidade. Couve, brócolis, agrião, rúcula, espinafre, verde escuro. Cor laranja. Então, mamão, cenoura, abóbora, laranja, né, mexerica. E cor roxa. Então, nós temos o açaí, 100% açaí, tá? Não é esses com xarope, um monte de coisa. Nós temos uva roxa, nós temos berinjela, nós temos repolho, tá bom? Roxo. Então, essas 3 cores, gente, são muito importantes para a imunidade, tá? Além disso, né, além dessa questão que eu comentei dos vegetais, nós temos outros alimentos que contribuem também para uma boa imunidade, que reduz estresse oxidativo, radicais livres, toxinas, que tem ali um potencial anti-inflamatório, que são, por exemplo, as especiarias, temperinhos naturais, as ervas frescas. Então é bem bacana que ao longo do seu dia você também vá acrescentando essas especiarias nas suas preparações. Seja essas preparações com caráter salgado ou um caráter mais adocicado. Por exemplo, vai comer uma fruta? Joga um cacau em pó, uma canela. Vai fazer uma comida salgada? Coloca um açafrão da terra, uma pimenta do reino, um cheiro verde, um alho, uma cebola, um orégano, um alecrim fresco, um manjericão. Estão entendendo? Vai fazer uma receita, um mingau? Coloca uma noz moscada. Se você tiver a possibilidade, for aí de fácil acesso na tua região, um cardamomo. Né? Então, assim, essas especiarias, elas são muito interessantes também para a imunidade. E dentre essas especiarias, nós temos o gengibre, nós temos a canela, nós temos o açafrão da terra, que são excelentes para a imunidade, gente. Excelentes. E pensando nos temperinhos,
alho e cebola para imunidade. Tudo de bom, gente. Foquem aí nas quercetinas existentes nesses alimentos, tá? Que é tudo de bom para a imunidade. Então, pode estar colocando ali, até se cru melhor, tá? Ou seja, não refogar, né? Então, assim, o alho às vezes é mais difícil consumir cru, né? Mas cebola é mais fácil, né? As pessoas toleram melhor. Então, se você curte, super válido, tá bom? E aí nós temos também alguns outros elementos importantes na alimentação para você estar acrescentando. Por exemplo, ômega 3. Ômega 3 é muito importante para vários fatores durante o tratamento. É um queridinho o ômega 3. E você pode tanto suplementar, agora observação pela suplementação, tá? Somente com prescrição do médico ou nutricionista, não vai sair por aí comprando suplemento, tá? Porque você acha que é interessante, tá, gente? Eu já falei aqui diversas vezes. Não é porque é natural que não faz mal, tá? Ficar se entupindo de vitaminas e minerais por doses de suplementação, doses cavalares, já tem vários estudos que demonstram impacto também no tratamento, tá? Desde efeitos colaterais mais severos, né, ou seja, toxicidades aumentadas, até mesmo diminuição da eficácia da quimioterapia. Então, procure um profissional para te orientar. Agora, ômega 3, aonde a gente encontra ômega 3 nos alimentos, tá? Nós temos na sardinha, na chia, na linhaça. É legal você consumir esses alimentos todos os dias, tá bom? No caso, a sardinha é mais difícil comer todo dia, né? Mas a chia, a linhaça, é interessante, é uma sementinha, não tem muito sabor, você vai agregar em cima de uma salada, em cima de uma sopa, bater num suco, é bem mais fácil de estar consumindo, tá bom? E também nós temos aí, antes de eu falar para vocês, um último grupinho que é interessante vocês capricharem aí pensando em imunidade. Eu vou dar uma lidinha aqui nos comentários de vocês, tá bom? Aí vocês já vão aí aproveitando, absorvendo, relendo as anotações para mandar as dúvidas, tá? Então, deixa eu ver aqui o que vocês comentaram. Olha, a Ju Casagrande comentou: minha imunidade está baixa, meu intestino está ruim, tô com muitos gases, dores e diarreias. Ju, eu lembro do seu rostinho, Ju. Muito importante você ter um acompanhamento nutricional, você procurar um nutricionista, porque o teu caso, pelo que você já relata há um tempo, é um caso que realmente precisa de uma atenção especial. Não adianta só pegar dicas isoladas, porque muitas vezes essas dicas, elas vão ser pontuais, elas são dicas generalizadas. A gente precisa entender a raiz do teu problema, o que tá te gerando tudo isso, né? Para que a gente possa começar a destrinchar o teu problema e a cuidar de cada parte. Senão fica que nem o pessoal fala tapar o sol com a peneira, sabe assim? Você não vai na raiz do problema, tá? Então, você referiu imunidade baixa, você referiu o intestino que não tá legal, então provavelmente tem uma desbiose aí. Pode ter também a ver com uma perda de massa muscular, a gente precisa entender o que tá acontecendo, tá bom? Que probióticos você indica? Probiótico, gente, ao contrário do que muita gente pensa, probiótico não é um grupo só de bactérias, sabe? De micro-organismos. Existem diferentes famílias de micro-organismos, né, que a gente chama de cepa, e cada cepa tem uma função. Então, dependendo do que o meu paciente está sentindo, né, do que eu avalio nele, eu faço um manipulado com diferentes tipos de cepa e quantidades, tá bom? Então, normalmente eu mando manipular, tem uns que são de marcas confiáveis, né? Então, depende aí da conduta do profissional, tá? Então, gente, antes de começar a ler as demais perguntas, vamos para o último grupo de alimentos aí que podem te auxiliar para dar um reforço na tua imunidade. Então, só para a gente revisar, até agora o que nós vimos, né? Que a interrupção no tratamento, ela infelizmente é comum, mas não é desejada, que dá sim para a gente evitar isso a partir de um acompanhamento nutricional especializado. Tem 3 pontos principais que levam a essa interrupção no tratamento, que são os efeitos colaterais mais agressivos, que a gente vai conversar na segunda que vem, a desnutrição, seja ela calórico-proteica, seja ela por déficit de nutrientes, e a imunidade baixa.
E a perda de peso, essa desnutrição, também vai influenciar na imunidade. Então, é muito importante analisar esses dois, tá? Além disso, o intestino tem um impacto muito grande também em relação à imunidade. Então, a gente precisa ter uma atenção para a saúde intestinal quando pensa em modular a imunidade, quando pensa em ter um tratamento aí de sucesso, tá bom? E o último grupo de alimentos que realmente que eu trouxe aqui para vocês hoje, que são interessantes de vocês estarem investindo, são aqueles alimentos que são ricos, por exemplo, em selênio, zinco, magnésio. E aí nós temos as oleaginosas, na verdade são dois grupos, nós temos as oleaginosas, que são as castanhas, nozes, amêndoas, e nós temos as leguminosas, que é a família do feijão. Então esses dois grupos, principalmente grão de bico, pensando em imunidade, é excelente, tá bom, gente? Então, ó, resumão da alimentação, dieta com característica anti-inflamatória, gente. Bastante vegetais, frutas, cereais integrais, alimentos naturais, comida fresca, evita ultraprocessado, açúcar, farinha branca, reduz carne vermelha, alimentos de origem animal, tá bom? Que isso é um reforço muito grande para imunidade, tá bom? Então, gente, agora eu vou começar a responder as perguntinhas de vocês, tá? Enquanto isso, vão colocando aí nos comentários se vocês estão gostando da live, se eu tô ajudando vocês de alguma forma, que eu vi que tinha muita gente aí falando que a imunidade estava baixa, né? Ó, a Edileuza comentou que o hemograma foi feito na semana passada, acusou a anemia e falou que devo comer para reverter a anemia. Perfeito. O que a gente precisa observar em relação à anemia, tá? Primeiro, se essa anemia realmente é por deficiência de ferro, porque a anemia, gente, às vezes não é só por deficiência de ferro, pode ser por deficiência de outros nutrientes, como vitaminas do complexo B, B12, B9, pode ser também por deficiência de outros nutrientes que contribuem para a absorção de ferro. Pode ser, inclusive, devido a fatores intrínsecos que não estão ajustados. Por exemplo, estômago não tá legal, o pH do estômago não tá bacana. Isso influencia na absorção de ferro, isso influencia na absorção de B12. Intestino, tem que cuidar de intestino, gente, para tratar anemia também, tá? Então, isso é muito importante, além, claro, de ajustar a alimentação, né? Como a própria médica comentou. A hemoglobina tá baixa, viu, Ju? Tem que reverter isso. A Samara comentou que tá anotando tudo também. Legal, gente. Tereza comentou, sucos de uva 100% integral sem açúcar. Esses sucos, galera, acho ok. Utilizo para os meus pacientes, ainda mais quando eu quero aumentar a ingestão de antocianina, de resveratrol, né, dos meus pacientes, que são substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, quimiopreventivas, mas tem que tomar cuidado com esses sucos, tá? No sentido de que, para não exagerar, né? Você tomar ali um cálice, um copo, uma vez por dia, beleza, mas esses sucos são super concentrados, né? Tanto que eles são bem doces e não tem nada de açúcar, porque é pura frutose da fruta ali. Então, às vezes, de maneira crônica, né, todo dia, às vezes tem gente que toma 1 litro desse suco por dia. Tem que tomar cuidado, tá, gente? Saúde hepática, tá bom? E, claro, também perfil glicêmico, tá? A Flávia, o leite, tem que tomar ou atrapalha? Olha, não tem que, mas também não atrapalha. Então, tem duas coisas erradas aí nessa pergunta. Você não tem que tomar leite, não é obrigatório tomar leite. Ah, mas o cálcio é proteína. Você pode consumir queijo, você pode consumir iogurte, ou inclusive, se você por algum motivo não puder consumir nada de lácteo, você pode ter esses nutrientes a partir de outros alimentos, tá? Agora, atrapalha? Não, só vai atrapalhar se você tiver uma sensibilidade, uma intolerância, ou dependendo de algum efeito colateral, a gente tem que suspender, tá bom? A Tereza comentou que os exames estão bons, mas baixo peso. Tereza, independente, tá? Perda de peso grave, perda de massa muscular, baixo peso é fator isolado para um pior prognóstico, maiores complicações de pós-cirurgia, risco de infecção, fadiga, cansaço, efeitos colaterais mais severos. Se essa perda de peso ainda se mantém, precisa reverter o quanto antes, porque senão isso vai virando uma bola de neve, vai se intensificando num ponto que não tem
mais como a gente intervir. Então tem que evitar isso, tá bom? Mandaram perguntinhas aqui. Vamos lá. Tratamento de câncer com diarreia. Qual leite eu posso usar? De amêndoa de caixinha? Você pode usar as bebidas vegetais, que a gente chama vulgarmente de leite, né? Então você pode estar usando aí as bebidas vegetais, coco, aveia, amêndoa. Eu indico fazer em casa, até porque, por exemplo, de aveia não é difícil de fazer, tá? Mas se for comprar de caixinha, olha sempre os ingredientes. Cuidado com essas bebidas que já vem um monte de açúcar junto, porque às vezes parece que é mais saudável, não é. Sempre olha os ingredientes, tá? Mas sim, se tá com diarreia, é interessante evitar leite de vaca, tá bom? Deixa eu ver aqui. Atum em lata na água. Onde os ingredientes... Ah, tá. Gente, eu vou contar algo aqui pra vocês. Que eu tenho certeza que vai surpreender muitos, tá? Vocês acham que é mais saudável? Coloca aí pra mim. Atum em água ou atum em óleo? Não diria mais saudável, mas o que é melhor você tá comprando? Em água ou em óleo? Quero muito saber o que vocês vão me responder. Vamos lá. Será que em água é melhor ou é melhor óleo? O que vocês acham? Enquanto isso, eu vou vendo aqui o que vocês estão comentando. Ó, gente, eu vou deixar a pulguinha aí atrás da orelha de vocês, tá? Então, vocês me respondam o que vocês acham mais saudável, enquanto eu respondo aqui a Maria. Característica de um intestino saudável. Você evacua todos os dias, você não sente dor para evacuar, não tem sangue ou muco nas suas fezes, você tem sensação de plenitude, as suas fezes saem por inteiras, são macias, lembra uma banana, uma salsicha, você tem uma digestão adequada, você não tem distensão abdominal, gases e cólica. Você não costuma ter problemas de refluxo, azia, gastrite, você não tem sensibilidade, intolerância alimentar, você não está tomando nenhum tipo de antibiótico nas últimas semanas ou meses, seus exames estão bons, você não tem constante deficiência de nutrientes, tá bom? Então, e claro, vendo a característica da alimentação, porque dependendo do que a pessoa come, a gente já vai saber se tá legal ou não. Ó, o pessoal comentou em óleo, a Flávia comentou, a Renata, água, Ju em óleo, Fernanda em óleo. É isso aí, gente. Quem respondeu óleo está certo, tá? Por quê? Vamos lá. A latinha, o atum em lata, né? A lata é alumínio é metal pesado. É um dos metais pesados que tem nessa composição, nesse produto. Os metais pesados têm afinidade por gordura. Quando você compra um atum em óleo, então esses metais, não digo 100%, mas grande parte desses metais ficam presos, digamos assim, nessa gordura. Então você despreza bem esse óleo, né? Você joga realmente fora esse óleo e fica só com a carne do peixe. Quando você consome um atum de lata em água, você não tem nenhuma outra fonte de gordura que não peixe. Então esses metais pesados ficam mais presentes no peixe. E aí você tá comendo uma concentração alta desses metais pesados, tá bom? Deixa eu ver aqui se teve mais perguntinhas aqui na caixinha. Aí o Dileuza comentou, sinto dores abdominais, tá em tratamento câncer de mama. Essas dores abdominais, elas podem ser várias coisas, Eudileuza, a gente precisa investigar isso, né, a partir de uma avaliação nutricional. Pode ser realmente desde uma inflamação intestinal, pode ser realmente uma desbiose no intestino, pode ser, dependendo dessa região que você refere esse abdômen, pode ser estômago, né, então pode ser ali uma gastrite, pode ser uma digestão que está alterada, a gente precisa investigar aí o que está acontecendo, tá? Porque sentir dor não é normal, tá, gente? A dor oncológica do tratamento, ela pode ser manejada também.
Não é normal você ficar tendo dor, tá? Então ela precisa ser manejada. E como que a gente vai fazer o manejo da dor? Entendendo a causa do problema, tá bom? Deixa eu ver se mais alguém aqui colocou uma perguntinha. Já respondi. Característica do intestino saudável. Não teria mais ômega 3 por estar em óleo, tá, gente? Não teria mais ômega 3, não, até porque o óleo usado, infelizmente, é óleo vegetal que é rico em ômega 6, tá? Então, não, infelizmente não. Tá bom? Então, gente, eu acho que é isso. Aqui as perguntinhas, essa do intestino mais saudável eu já respondi. Se vocês tiverem mais alguma outra pergunta, pode mandar. Aqui, ó, mandaram uma da vitamina D. Super indico. Gente, vitamina D. Só que o que acontece sobre essa questão da indicação? Precisa olhar exame, porque não tem uma dosagem padrão. Ah, todo mundo vai tomar tanto de vitamina D. Não, existe um nível ideal para se chegar em exame. Mas para se chegar nesse nível, a gente precisa ver quanto que estava antes para poder suplementar. Mas a vitamina D é muito importante para paciente oncológico, tá? Então tem até uma live só sobre isso, tem um vídeo meu no IGTV só sobre vitamina D, sobre a importância da vitamina D, por que precisa suplementar, enfim, tá? Então, super indico, normalmente a vitamina D de paciente oncológico tá muito baixa, tá bom? Então, precisa sim ter um olhar especial para isso, tá, gente? Gente, então eu só quero, agora que eu respondi as perguntinhas de vocês, quero só então fazer o último tripézinho aqui para quem tá chegando agora, tá? Essa live, ela não vai ficar salva, ela fica só por 24 horas aqui, depois ela vai pro meu canal no YouTube. Então, se você perdeu as 2 últimas lives, corre para lá para assistir. Depois, se você perdeu, só assistiu metade dessa, vai pra lá também que a live vai estar salva lá, tá bom? Agora, sobre o que nós conversamos hoje, tratamento, apesar dele ser esperado, é desejado ser interrompido, realmente vai ser interrompido? Não! Dá pra gente modular isso sim, a partir de um estado nutricional saudável, o intestino saudável, uma alimentação saudável individualizada para o teu caso e uma boa imunidade, né? Então todo esse conjunto vai fazer com que você tenha ali sucesso no seu tratamento e que você fique até o final, né, do seu protocolo, que é o que a gente deseja realmente, que você passe por essa fase de recuperação sem interrupções no seu tratamento. Como eu disse, na semana que vem nós vamos abordar sobre como ter menos efeitos colaterais durante a terapia antineoplásica, durante o tratamento oncológico, né? E eu vou receber uma convidada super especial, uma paciente minha, Muriel, e ela vai vir aqui dar o testemunho dela para vocês sobre como que a alimentação foi importante para que ela tivesse uma boa imunidade, para que ela tivesse menos efeitos colaterais, inclusive para que ela surpreendesse os seus médicos que acompanhavam durante o tratamento. Então não percam a live da semana que vem, toda segunda-feira às 17 horas, tem programa Vida com Qualidade aqui na página, tá bom? E é um quadro aqui da página justamente destinado aos pacientes diagnosticados com câncer, você então que está passando por essa fase de recuperação, que deseja finalizar o seu tratamento sem interrupção e com menos efeitos colaterais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Se por acaso eu não respondi alguma pergunta, tem uma caixinha de perguntas lá no meu story, lá no meu perfil, vai lá, coloca a tua pergunta, que hoje à noite eu vou responder todas que estiverem lá, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, coloca coraçãozinho, coloca aqui pra mim se você gostou, tira print dessa live, né? Tira uma foto dessa live, me marca no teu perfil, coloca lá que você assistiu, o que você mais gostou dessa live, como que eu pude te ajudar hoje, que eu vou ficar muito, muito feliz de saber que hoje nós estávamos aqui nesse tempo tão precioso, nessa segunda-feira, conversando e que eu pude realmente impactar na sua vida de maneira positiva, tá bom? Então, um grande beijo para você e eu te vejo segunda-feira que vem às 17 horas. Um beijo, pessoal!